Bom, rapaziada, o Palmeiras venceu o Ceará lá no Castelão, né? Por 1-0 na Copa do Brasil, né? Conquista um importante resultado fora de casa e traz para dentro do Allianz um resultado muito bom para poder garantir a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Mas me responde uma coisa: o Palmeiras venceu, mas será que o Palmeiras convenceu dentro de campo? Pois é, pessoal, teve gente que, apesar da vitória do Palmeiras, né, vitória que foi magra sim, mas apesar da vitória do Palmeiras, rasgou o verbo e foi o Facincani, pessoal. Isso que vocês vão ver nesse vídeo, acompanha até o final aí, porque vocês vão querer ver o que ele falou aí sobre essa vitória do Palmeiras, sobre o Abel. Rasgou o verbo, tá? Surtou mesmo ao vivo e vocês vão acompanhar aqui no vídeo, beleza? Mas antes eu separei aqui para vocês um trecho do que falou a galera do Sport TV, beleza? Do Troca de Paz, os comentaristas aí da Globo falando sobre essa vitória do Palmeiras. Vocês vão acompanhar aí um trechinho que eu separei aqui para vocês, tá bem bacana. Bora acompanhar? Vamos lá. Como não podia deixar de ser, né, Mansur, Alex, um jogo muito competitivo, duro, e o Palmeiras conseguiu uma vitória importantíssima para decidir no Allianz Parque. Palmeiras continua mantendo aí o seu bom momento, apesar da derrota no final de semana no Campeonato Brasileiro, Mansur. E num jogo muito duro hoje, foi um jogo muito picotado, um jogo sem nenhum time... Muitas faltas, né, Muita Mansur? falta, nenhum time conseguia ter posses mais longas, até checar aqui o número final de faltas do jogo, mas nenhum time conseguia ter posses muito longas. Foram 38. 38. Eu vi que estava 19 para cada lado. Empataram no jogo, nas a faltas. projeção que eles iam chegar a 40, mas acabaram não chegando, chegaram perto. Mas enfim, o fato é que o início do jogo foi um período especialmente difícil para o Palmeiras. O Ceará conseguia, a partir de um jogo que ele está muito acostumado a fazer, de retomada de bola e transição rápida, ter as melhores chances do início do jogo. O Palmeiras abre o placar no momento em que ele não era melhor. Cobrança de falta, que a gente vai ver daqui a pouco, do Estevão com a cabeçada do Gustavo Gomes para abrir o placar. Como ele é bom nesse tipo de lance, né? A quantidade de gols que o Palmeiras já marcou em bola aérea com o Gustavo Gomes fazendo gol é um negócio batedores muito bons, Isso. mas diferentes. A batida hoje foi do Estevão, normalmente é com o Veiga. O Estevão bateu essa bola entre o goleiro e a linha de defesa do Ceará, onde o manual costuma mandar, né? Exato. O segundo tempo, aí o Palmeiras começa a ter um pouco mais de controle, volta para o segundo tempo, e aí o jogo muda em característica, né? Porque se torna um cenário um pouco menos confortável para o Ceará precisar construir, precisar ter a bola. O fato é que o Palmeiras também errava muito tecnicamente. Então não conseguia ligar muito contra-ataque e o jogo começa a acontecer muito no campo do Palmeiras. O Ceará, embora vai tendo volume, vai acumulando um pouco mais de volume, embora não criasse tantas chances, o Abel começa a fazer algumas mudanças, né? Primeiro ele coloca o Paulinho, coloca o Maurício. O Paulinho dá muita opção. Aliás, o Paulinho é um jogador que ele começou a dar muita opção de ele criar a linha de passe, inclusive se fosse em apoio, fosse para atacar espaço e receber para finalizar. Só que por vezes ele precisa ser um pouquinho mais íntimo do gol, né? Às vezes o Paulinho precisa já sair com a cabeça desenhada para... Um pouco mais de precisão na hora de aproveitar as chances, porque é um jogador precioso, um jogador que certamente vai ajudar demais. Mas não é uma característica histórica do Paulinho, porque ele é um jogador de gols, né? Ele foi artilheiro do Brasileirão, não foi? Do ano retrasado? Isso. Ele terminou como artilheiro, não foi? Então ele tem uma boa intimidade com o gol, né? Nesse momento tá faltando um pouquinho de precisão. Nessa chegada ao Palmeiras, ele tem criado algumas situações como essa e não tem finalizado. O segundo tempo foi quase todo ele de muito volume do Ceará, o Palmeiras defendendo muito bem a área para garantir o resultado. Agora não é fácil jogar no Castelão, né, Alex? O Palmeiras teve esse azar no sorteio de enfrentar um time forte, né, nessa fase que é a terceira da Libertadores. Para o Palmeiras é a de estreia, né, porque os times que estão na Libertadores, enfim, com algumas exceções, né, entraram apenas nessa fase de jogar contra o Ceará, que é um adversário duríssimo e de Série A no momento. A gente exige o mais alto nível, vamos dizer assim, né, porque se você não jogar muito bem concentrado, muito bem posicionado, atento,
ele vai te exigir como exigiu do Palmeiras. E o Palmeiras segue tendo essa questão, principalmente de jogar em Copas, esse tipo de jogo que é seguro, né, cara? E o Ceará, ele também tem esse jogo que é muito organizado, né? O time muito interessado no jogo, muito bem treinado e as características desses jogadores de força, de disposição, ele realmente acaba complicando para quem vem lá. E para quem vai jogar lá tem a questão... Às vezes o gramado ele é um pouco diferente, ele não é igual, a temperatura, tudo acaba interferindo. Mas o Palmeiras, de novo, mostra como é um time copeiro, sim, competitivo, mas que o Ceará valorizou muito essa vitória. E se caso o Palmeiras passar, com certeza ele vai valorizar muito essa passagem do Palmeiras, porque ele vai dar trabalho aqui também. Pois é, rapaziada. Então vocês puderam ouvir aí, acompanhar o pessoal aí do Troca de Passes do Sport TV falando sobre essa vitória do Palmeiras, vitória importante, né? Não é que o Palmeiras jogou aquele futebol exuberante, nossa, que, né, lindo de se ver. Vitória magra, só 1-0, mas é uma vitória importante, né? Vitória importante que facilita demais e ajuda o Palmeiras a trazer um resultado importante para casa, para decidir dentro de casa. Acredito que o Palmeiras deve passar do Ceará sem grandes sustos para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Você concorda com o que falou aí o pessoal do Troca de Passes do Sport TV? Discorda de alguma parte? Comenta aí sua opinião também sobre o jogo, sobre o Palmeiras, sobre o que os comentaristas disseram aí. Bom, rapaziada, mas mesmo o Palmeiras tendo vencido o Ceará, né, na Copa do Brasil, o Facincana não ficou nada satisfeito com o desempenho do time, com as escolhas do Abel, né, e rasgou o verbo na sua live pós-jogo. Vocês vão conferir aqui agora o que o Facincana falou aí sobre esse jogo do Palmeiras, sobre o desempenho da equipe, principalmente também sobre as escolhas do Abel, né, que parece que não desce para ele de jeito nenhum, e ele surtou ao vivo. Bora conferir aqui esse trecho que eu separei para vocês, e não esquece, já deixa o like aí, pessoal, o like ajuda demais o canal, não esquece de deixar o like para fortalecer, se inscreve também, ativa o sininho para você estar sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão aí, todos os dias. Já se inscreve aí, deixe sua opinião nos comentários a respeito dessa vitória do Palmeiras, a respeito da opinião dos comentaristas e também do Facincana, que vocês vão ver a partir de agora. Então, bora conferir, pessoal. O Palmeiras venceu o Ceará. Beleza, resultado importante em Copas. Quanto mais você vence, obviamente, mais próximo do título você chega. Tudo bem, Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, a mesma coisa, mas vencer fora de casa, 180 minutos, começar com uma vantagem. Mas o segundo tempo do Palmeiras temos muito o que conversar. Primeiro tempo também um pouquinho. O que aconteceu com as mudanças do Abel? Meu Deus, o Vanderlan terminar um jogo desse sem ser substituído. Que coisa! Um Palmeiras que jogou sem centroavante o segundo tempo inteirinho, tentando ganhar um pouco de meio campo para a equipe do Ceará, que ficou na imposição física, cruzando bola para a área. Se o Ceará tivesse a qualidade de cruzamento, ainda mais se jogasse na altitude como foi o Bolívar, talvez encontrasse possibilidade na zaga do Palmeiras. Ou seja, muito pra gente falar de uma vitória em que o Palmeiras vence, mas deveria ter convencido mais. Deveria ter sido um Palmeiras que dava para buscar um resultado mais elástico. O Palmeiras abdicou de jogar futebol. É o cansaço, é a maratona de jogos, é o gramado pesado do Castelão. Toda hora vai ter uma desculpa para isso? Será que não dá para esse time jogar um pouquinho melhor? Por que não fazer a alegria da torcida? Cadê a dupla? Por que o Vitor Roque não pode jogar com o Paulinho? O Vitor Roque não tá bem no jogo. Tudo bem, hoje o setor ofensivo do Palmeiras não apareceu em campo. Mas será que, talvez, se não tivesse um melhor parceiro para jogar, será que se não tivesse um meio-campo um pouquinho mais desenhado, será que se o Palmeiras não tivesse um pouquinho mais de ímpeto no segundo tempo, essa dupla não podia render um pouquinho? Quando que vamos ver Vitor Roque e Paulinho juntos? Será que vai toda hora ter que sair um para entrar o outro? Palmeiras contrata dois grandes jogadores, o Palmeiras sempre precisando recentemente, como a torcida falava, de dois atacantes de peso, definidores, bons atacantes, e não podem jogar juntos? Se não pode jogar contra o Ceará na Copa do Brasil, se não pode jogar em Campeonato Paulista, porque o Paulinho, obviamente, estava machucado, o Vitor Roque chegou depois, se não pode jogar alguns jogos, minutos, dentro de casa em Campeonato Brasileiro, quando que esses caras vão jogar juntos? Quando que eles vão ganhar entrosamento? Vai esperar o quê? Estreia no Mundial de Clubes contra o Porto para os caras jogarem? Que aí vai ter que ser o jogo perfeito do Palmeiras até agora na temporada?
Ou seja, é um Abel Ferreira que em muitos momentos tem sido inimigo dessa expectativa, dessa felicidade do torcedor. E ainda mais um Vanderlan terminando um jogo quase como um ponta / centroavante. Gente do céu, cara. Custa fazer o simples. Por que não as alterações para modificar um pouquinho esse sistema do Palmeiras? Facundo Torres não fez nada no jogo também, né? E teve inúmeras oportunidades. Felipe Anderson um pouco mais cansado. Por que não substituir para redesenhar o Palmeiras em campo e fazer o time correr menos atrás do Ceará e, obviamente, facilitar com que os contra-ataques ou a própria imposição, o Palmeiras dominar um jogo fora de casa contra um Ceará que não tem recurso de saída de bola, Palmeiras que deixou a defesa do Ceará gostar do jogo, os laterais lançando para frente, um Palmeiras com pouca intensidade, com uma movimentação equivocada. Cadê esse Palmeiras? Cadê esse Palmeiras que está todo mundo esperando? Ganhou, verdade, teve lapsos, alguns bons jogos feitos nessas recentes vitórias que o Palmeiras teve de 7 jogos consecutivos e tal, beleza. Mas por que agora, recentemente, isso não se transformou numa evolução? E o Palmeiras me parece, de novo, travando um pouquinho a forma de jogar. É isso? Pois é, galera. Rapaziada, o Facincani não ficou nada satisfeito com a vitória do Palmeiras, né? Bizarro. Apesar do Palmeiras vencendo aí, Facincani não engoliu o desempenho do time, o que o Abel, né, as opções do Abel pro jogo e tal. De fato, eu concordo com 2 pontos que o Facincani falou aqui, que é a questão do Vanderlan e a questão do Paulinho e Vitor Roque, pessoal. O Vanderlan, eu realmente não sei o que o Abel arrumou com ele nesse jogo. Do nada, lá na frente, o Vanderlan... É bizarro o que aconteceu nesse jogo específico. O Vanderlan já não desce, né, pro Facincani já há muito tempo. O Facincani sempre mete a porrada no Vanderlan, ele não gosta do Vanderlan de jeito nenhum, né? Não sei porquê, né? Enfim. O que você acha do Vanderlan? Deixe sua opinião aqui no campo dos comentários. Você acha que o Vanderlan é tão ruim assim? Usa e abusa aí do campo dos comentários, sua opinião é muito importante, beleza? Então esse é um ponto que eu concordo com ele sobre a questão do Vanderlan, porque ele realmente não é um bom jogador, assim, não é confiável, né? E a questão do Vitor Roque e também do Paulinho, né? Deles jogarem juntos, né? Os dois jogando junto, eles com certeza vão fazer uma bagunça enorme nas defesas adversárias aí, né? Então, por quê? Por que eles não podem jogar junto, né? Essa é a pergunta que tem que ser feita pro Abel, né? Você concorda ou não concorda? Quer ver o Vitor Roque e o Paulinho jogando juntos? Comenta aí a sua opinião. Você acha que não, que tem que ser um jogando e depois outro mesmo? Ou qual que é a sua preferência aí pro time? Deixe sua opinião no campo dos comentários. Beleza, pessoal? Bom, então esse aí foi o vídeo, né? Apesar de tudo, o Palmeiras consegue essa vitória, né? Que é importante para ir ganhando confiança. E na Copa do Brasil, eu creio que não vai ter grandes dificuldades para passar do Ceará. Já com 1-0 no placar, vai vir o segundo jogo aqui para o Allianz Parque. Então, o Palmeiras deve confirmar sim sua vaga no jogo de volta, né, pessoal? Mas é isso. Não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. Seu like é muito importante, ajuda demais. Então dá essa moral aí pro canal, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para assim você tá sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que tá acontecendo aí com o Verdão todos os dias. Belezinha? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço e é o porco, é nóis. Fui!